Boa tarde, 602, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Espero que bem, né? Dando continuidade, prestem bem atenção. Hoje a gente vai ver um assunto novo, só que esse assunto não cai no teste, tá? O teste só vai até os critérios de divisibilidade. Mas como a gente já fez muito exercício de revisão, eu vou introduzir um assunto que depois do teste a gente vai continuar, tá? Qual é o assunto? Hoje a gente vai falar de números primos e números compostos. Só lembrando aqui um pouquinho, o que seria um número primo? Número primo é aquele que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. E o número composto é quando ele tem mais do que dois divisores. Então, ele tem o 1 e ele mesmo e mais alguns divisores. Vale lembrar aqui que, por exemplo, o número 1, ele é uma exceção. Na verdade, ele não é nem primo nem composto. Por quê? Porque ele não tem dois divisores nem mais do que dois, só tem ele mesmo. E uma outra coisa que também vale lembrar, que o único número par que é primo é o 2, tá? Todos os outros serão ímpares. Então vamos lá, hoje já deixei o quadro preparado só para a gente recordar, porque isso aqui também é um assunto que já foi visto lá no quinto ano. Então vamos lá. Eu coloquei assim, números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. E aí eu coloquei uma sequência aqui que é infinita, tá? É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e mais um monte. Os números compostos, como eu falei agora, são aqueles que possuem mais do que dois divisores, qualquer um. E como é que eu sei que um número é primo? Olha só, para eu saber se o número é primo ou não, eu pego o número e vou dividindo pelos primos que eu conheço até encontrar ou o resto zero, e nesse caso ele não vai ser primo, ou um quociente menor do que o divisor. Na verdade, eu coloquei dois exemplos. Eu coloquei o 169. Aí eu coloquei aqui, ó, ele não é divisível por 2, ele não é divisível por 3, ele não é divisível por 5. Por 7 eu fiz e percebi que não era. Por 11 eu fiz e percebi que também não dava resto zero. Só que quando eu divido por 13 dá resto zero. Ora, se deu resto zero, significa que ele é divisível por 13. Então ele tem pelo menos 3 divisores. O 1, o 13 e ele mesmo. Então ele não é um número primo. Aí eu dei o exemplo do 71, fiz a mesma coisa. Não é por 2, não é por 3, não é por 5. Dividi por 7. Ainda não cheguei no resto zero, nem no quociente menor, mas quando eu dividi por 11, eu não cheguei no resto zero, mas eu cheguei no quociente menor que o divisor, o que prova que esse número é primo. Então ficou claro? Se eu chegar no resto zero, ele não é primo. Se eu chegar no quociente menor que o divisor e o resto diferente de zero, eu posso afirmar que ele é primo. Isso aqui é um tópico. O outro tópico que a gente vai falar hoje é da fatoração. O que seria fatorar? Fatorar significa dividir um número apenas pelos números primos. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, se eu quisesse fatorar o 90. Como ele é par, eu posso dividir por 2, dá 45. Por 3, dá 15. Por 3, dá 5. Por 5, dá 1. Eu escrevi aqui a forma fatorada. Olha, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Tá aqui. Esse 3 vezes 3, eu poderia colocar 3 elevado ao quadrado, tá? Fiz um segundo exemplo com o 220. Divido por 2 porque é par, dá 110. Novamente por 2 dá 55. Só vai ser por 5 que vai dar 11, por 11 que vai dar 1. Fiz a mesma coisa. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 11. Ou 2 ao quadrado vezes 5 vezes 11. Lembrem de uma coisa aqui, ó. Aqui a gente coloca os números em ordem crescente. Eu começo sempre do menor para o maior. Eu vou dividir primeiro por 2, por 3, por 5, pelo que for possível, mas sempre em ordem crescente. É o que a gente vai chamar de fatoração ou decomposição em fatores primos. Então esse é o assunto de hoje. A gente vai fazer exercício no livro, como eu coloco lá nas instruções, e vai fazer também exercício na uma folhinha que eu tô mandando, tá? Daqui a pouco a gente se encontra lá no chat. Tchau, tchau.